Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o capítulo 3º, Missionários da Luz. É o capítulo onde é conversado sobre desenvolvimento mediúnico. Aliás, todo esse livro maravilhoso de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, vai falar muito e muito bem sobre a mediunidade. Falar muito bem não quer dizer que vai elogiar, quer dizer que vai esclarecer bastante. Nós estamos na 5ª parte desse capítulo 3º, começa na página 38. André Luiz já tinha observado a atuação de alguns médiuns que estavam em desenvolvimento e agora ele está na conclusão desse capítulo. E por que me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar, ante ensinamentos tão novos, o instrutor ponderou. Quem que é esse instrutor? É Alexandre, que acompanha André Luiz e orienta ele bastante. Perante estes quadros, que quadros são esses? Primeiro que é citado é de um médium, ainda jovem, com uma dedicação, vamos dizer assim, um tanto quanto excessiva à atividade sexual. O segundo é um senhor que parece um alambique, tamanho cheiro de bebida alcoólica que ele exala. O terceiro é uma senhora que parece ser até bacaninha, mas come feito uma doida e fica todo o organismo dela focado em realizar a digestão. Agora ele está concluindo. Perante estes quadros, você pode avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. Então, precisa estudar, precisa colocar em prática os estudos. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. Então não adianta nada a gente ir muito racional, muito bacana, só na ciência, se a luz divina não iluminar esses conhecimentos. O homem comum percebe muito menos ante a eclosão de conhecimentos novos em face da onda regeneradora do espiritualismo que banha as nações mais cultas da Terra, angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Então, esse livro, que foi escrito mais ou menos em 1940, 1945, dizia que a ciência estava tomando um vulto muito grande e que, em vista disso, também existia a onda, de regeneração do espiritualismo. Ora, quando, na minha época de mocidade espírita, eu queria assistir uma palestra espírita, eu moro em Amparo, eu precisava ir até Campinas para assistir uma palestra. Quando vinha um orador de Campinas, eu me lembro da Terezinha de Oliveira, uma pessoa assim iluminada, as colocações dela sobre espiritismo em geral e sobre o evangelho em particular são de tirar o chapéu. Vejam os vídeos dela no YouTube que valem a pena. Terezinha de Oliveira. Então ela veio, poxa, uma pessoa super humilde, veio de ônibus e depois, como a gente ia passear em Campinas, a gente levou ela de carro, Nossa, foi um evento, um acontecimento. Hoje em dia a gente tem live, a gente tem gravação, a gente tem curso, tem milhões de oradores, só fica sem informação quem não quer, Quem não quer se esclarecer, porque informação é o que não falta. E ele diz que precisa tudo isso ser visto à luz da luz divina. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária, e não me enganava, porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente:
o espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que é trazer de volta à vida as palavras de Jesus. E a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. Mediunidade é um dos pontos chaves do Espiritismo. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar esta faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Mediunidade, muitos, quase todos possuem, que é a percepção do plano espiritual. E eu li num livro, não vou me esquecer, que todos nós somos intermediários ou do bem ou do mal. Se nós não formos intermediários do bem, seremos do mal. Cuidado! A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Então a pessoa acha bonito, ai, é tão lindo ser médium, mal sabe o que te espera a criatura, mas ela não se dispõe a se colocar em condições desse intercâmbio com o plano espiritual. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos, quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outro, integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. A pessoa só é espírita, só é médium naquela 1 horinha. Nas outras 24 horas daquele dia só faz bobagem e nos outros dias da semana só pela misericórdia de Deus. Precisa estudar, pôr em prática e não se esquecer. Ser espírita significa acreditar na reencarnação. Se eu acredito na reencarnação, a vida importante é a espiritual e não a material. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Então, assim, tem uma amiga minha que fala que espírita, se pudesse, botava todo mundo andando de pantufa no centro para não fazer barulho. Mas o barulho pior que a gente faz é com as nossas atitudes equivocadas. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, sem encher a cara, fazer a boa refeição, comer para viver, não viver para comer. De modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Moderação, bom senso são excelentes parâmetros para uma vida boa. Exclamei, o André Luiz, e por que motivo não dizer tudo isto aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente, né? André Luiz já falou, puxa a orelha desse povo aí. Alexandre sorriu benévolo e acentuou, não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus em sentido voluntário. Olha a diferença de percepção, né?
devido à evolução espiritual de um e outro. Não podem transformar-se de um momento para outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. Que coisa bonita, né, da gente ver. O orientador deixou de sorrir e acrescentou: é verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens em conhecimento, não em idade, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Ou seja, se for só gente bacana, pura, evoluída no centro, eu não posso mais ir, que dó, né? Nem eu, nem todo mundo. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. Olha que lição, né? Nós estamos no começo da nossa jornada de evolução espiritual. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas e, ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos para defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Então, que palavras de compreensão, de amor ao próximo que a gente acabou de ouvir de Alexandre. No próximo capítulo 4, nós vamos estudar vampirismo. Não é o Drácula não, tá? Mas é muito parecido. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, que aí eu sei que esse vídeo não é só bacana para mim, tem mais gente assistindo, tá? Curtam, compartilhem, ativem o sininho para serem notificados quando eu postar um novo vídeo. Comentem, né? Sugiram. Eu não estou falando sozinha aqui, eu espero estar falando para alguém e que esse vídeo faça sentido na vida de alguém também. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Até mais.